Bom, agora sim. Mais, mais uma tentativa para o nosso sexto episódio do Mesma Linha Podcast. Primeiro foi a pessoa que vos fala que teve problemas técnicos. Depois o nosso querido convidado, Márcio Reis, também teve alguns problemas. E agora é a pessoa que vos fala que está tendo alguns problemas para chamar o Márcio. Porque teve alguns problemas técnicos. Calma. Só lembrando, né, a live é no meu perfil. E os cortes saem no Mesma Linha Podcast ainda essa semana. O conteúdo sai também no YouTube e no Spotify amanhã ainda. Tudo isso você vê lá no Instagram da Mesma Linha, que tem 86 seguidores, 86, 83 seguidores. E estamos rumo aos 100 seguidores. Quem sabe ainda nesse mês de outubro a gente consegue os 100 seguidores. Olha, eu ia dizer boa noite, Márcio, mas eu vou ter que dar boa noite para Márcia, que o pessoal que está acompanhando agora, os seguidores de Márcia estão vendo o filho dela para esse belo podcast. Boa noite, Márcio Reis. O fone de não estou ouvindo. Cara, você me ouve? Agora escutei, agora escutei. Ah, vai ter que ser assim, vai ter que ser sem fone, porque eu tô com um problema com fone. Idosos com tecnologia, vocês entendem, né, pessoal? Desculpe. Agora, agora deu certo. O que importa é que deu certo agora. É, agora vai, agora vai. Boa noite, Márcio. Tudo bem, cara? Boa noite, prazer estar falando com vocês, o pessoal que te acompanha também. Vamos aí, tô disponível aí, vamos falar bastante de futebol, que até pra falar a gente vai falar aí nesse período. Olha, há poucos minutos tá do jogo do Brasil, mas como a seleção brasileira não tá dando aquela vontade da gente assistir, a nossa live tá perto do horário. Vai acabar ali por volta do finzinho do primeiro tempo, mas a gente vai conseguir bater esse papo super legal com o Márcio ainda hoje, nos próximos minutos. Márcio, eu começo a pergunta. Primeiro, eu começo agradecendo, né, aos convidados que topam bater esse papo, falar sobre futebol, sobre jornalismo, sobre carreira, sobre vida. Você vai ver que tem umas perguntas aqui que talvez você nunca tenha respondido na sua vida, mas essa é a graça do negócio. A primeira pergunta que eu faço para todo mundo é: você, jornalista formado, jornalista foi a sua primeira opção? Não, eu estudei num colégio que tinha opção de ênfase, né? E a ênfase que tinha lá era administração, publicidade e umas outras. E aí eu me interessei bastante por publicidade. Então a minha primeira formação foi publicidade e propaganda. E aí depois eu sempre amei futebol, sempre gostei de futebol. E consegui, porque um amigo meu, que eu me formei junto fazendo publicidade, ele conseguiu um trampo de voluntário na Jovem Pan. E aí ele falou, cara, você não quer ir um dia lá, pra você poder ver como é que funciona e tal. E eu jogava bola todo sábado, e o programa era o sábado inteiro. Aí eu falei, não, você é louco, eu quero jogar bola aqui, mano, eu ficar sentado falando de futebol o dia inteiro, tá louco? E era na Jovem Pan. Aí ele falou, não, vamos aí, cara, um dia só, você vai ver que você vai gostar e tal. Aí ele me falou tanto, eu falei, ah, vamos aí, vai. Aí eu fui, e esse dia, tipo, foi 2015, assim, aí eu sentei na cadeira e fiquei o programa inteiro acompanhando o mundo da bola com o Flávio Prado, sabe? Era um programa que eu ouvi em casa e tal. E aí eu vi, eu falei, caramba, eu quero isso pra minha vida, velho. Eu quero isso. E aí despertou a vontade de querer fazer jornalismo, e aí eu fiz, me formei, e graças a Deus hoje eu trabalho com isso. Mas publicidade você chegou a se formar na área também, ou no meio do caminho que você se apaixonou Não, pelo jornalismo? não, concluí, aí depois de concluir que eu fui fazer jornalismo. Pô, então não era nem brilhava os olhos, mas na vivência você teve essa certeza de que talvez não, né? A certeza de que era isso que você queria fazer, sei lá, pro resto da sua vida, ou até o momento, né? Nunca sabe, vai que você fica milionário e você não quer mais trabalhar com jornalismo. Tudo pode acontecer. É, Não, eu gosto de trabalhar. Acho meio difícil eu largar essa profissão. é, como você, é, eu ia fazer a pergunta agora, mas você já citou um nome, né? Mas talvez seja um nome diferente. Alguém te inspirou nessa área do jornalismo no começo? Cara, eu sempre me inspirei por pessoas próximas, sabe? Tipo, óbvio, você tem grandes objetivos quando você
é, assiste futebol, com pessoas que você se identifica e tal, mas eu sempre me identifiquei com pessoas do processo, do meio, assim, pessoas que estavam próximas de mim, eu gostava muito. Então, tipo, o Rodrigo Cacaus, que foi o cara que me levou, e ele já tava lá tinha um tempo na Jovem Pan, então, tipo, era um cara que eu falava assim, pô, mano, o Cacaus manda bem, mano, é um cara que eu gostaria de fazer igual. Aí tinham outras pessoas que estavam lá, o Bruno Lopes, que sabia de tudo, assim, eu falei, cara, esse cara é um monstro, velho, eu quero fazer igual esse cara. E aí, das pessoas próximas, obviamente, você vai pegando gosto também pelas pessoas que eu acompanhava no rádio, que eu comecei a ver pessoalmente, tá ali e ver que eram pessoas, tipo, super gente boas e pessoas que te abraçavam, assim, na causa, sabe? O Flávio Prado é um mestre para mim e hoje é um amigo, me estendeu a mão num momento muito difícil, me ajudou muito, Flávio. O Bruno Prado, que é filho dele também, sem palavras, assim, é um cara que eu me inspiro e gosto muito e tive o prazer de trabalhar junto, assim como o Mauro Betting, assim como o Mauro César, sabe, várias outras pessoas que eu tive o prazer de poder trabalhar junto, então eu agradeço muito esse período aí. Eu sou um cara bem realizado nesse sentido de poder trabalhar com pessoas que eu sempre admirei e posso estar trabalhando hoje. Então, é, tiveram, obviamente, as pessoas que você se inspirou para começar e tudo. Agora, segundo minhas fontes, eu sempre falo isso, é muito importante, porque quando a gente vai pesquisar o candidato, não tem como se fosse um site de fofoca onde a gente puxa tudo do convidado. Então, a gente é obrigado a entrar no famoso LinkedIn para pesquisar a Claro. carreira do entrevistado. Então, você começou como um voluntário de produção era uma rádio da cidade, pelo que eu vi. Não. Não, chama Net Cidade, de fato, era uma rádio da cidade. Eu trabalhei lá como produtor e também como câmera. Eu operava a câmera lá. Claro, meu objetivo era estar na frente das câmeras, mas era um processo muito burocrático. Eram pessoas que estavam marcadas, que participavam dos programas, que já tinham um público identificado. Então, para entrar uma pessoa que estava começando, era meio difícil de fato. Mas lá foi o comecinho de tudo, assim. Eu fiz de tudo um pouco. Operei câmera, ajudei no som, a fazer a produção, a pós-produção, contra a regra, mas foi bem o começo mesmo, foi na Net Cidade. E aí você de lá pulou para a Gazeta, que vai a Gazeta. Eu tenho amigos meus que trabalham na Gazeta hoje em dia, e a Gazeta é uma verdadeira escola, né? Para quem entra ali, tem um conhecido meu que fala que é o jornalismo true. A lá Diogo Defante fala também. É um jornalismo que você. É como se fosse uma escola mesmo. Cara, tipo, eu entrei na Gazeta logo quando eu entrei na Casper, eu dei muita sorte, assim, Eu fui fazer Casper, era uma realidade completamente diferente da minha na época, porque era um valor absurdo, exorbitante, a mensalidade, mas, tipo, sabe, chega um momento que você tem que optar o que você quer fazer. Claro, você fazer um curso numa faculdade com um nome um pouco menor, você vai conseguir. Se você vai se destacar, depende de você. Mas se você faz uma faculdade de nome, é outra coisa. Eu senti isso na pele em entrevistas, eu senti isso na pele quando você fala. A faculdade que você faz, as pessoas olham você diferente, sabe? E eu dei muita sorte quando eu entrei na Casper, 2 semanas depois, teve um processinho para poder participar da Gazeta, tinha um teste, porque todo mundo de comunicação queria fazer. E eu dei sorte de passar e eu entrei logo na Gazeta. Eu fazia o programa, era o No Vestiário. Era um programa que era todo sábado. E esse programa a gente falava dos clubes grandes de São Paulo, a rodada, falava sobre a Série B também. E logo depois que acabou esse programa, a gente começou a fazer jornadas da Série B. E é ali que eu comecei a fazer alguns jogos, como repórter, como comentarista. Mas o jornalismo verdade foi realmente na Gazeta que foi os primeiros passos. Eu acho que é muito legal, porque eu também sou ainda um estudante de jornalismo, me formo no fim do ano que vem. Só pelo meu dia a dia, não sou não trabalho na área ainda, mas faço a faculdade de EAD e tem uma diferença também, já pelo fato de de ser CAD, acaba que meio que em processos e coisas assim, parece que você fica um pouquinho para trás ainda, mas é o que você falou, quem faz o teu nome é você, a faculdade tem uma importância, óbvio que tem uma importância, mas eu acho que é muito isso. E eu tenho experiência agora em web rádio. Eu trabalho no programa web rádio do Dimensão Esportiva, batemos 6 mil seguidores. Semana passada eu estava na Neoquímica Arena, então eu consigo ir para os jogos em loco também. Já te vi, tá? Vi que você é alto
também, é um parceiro bom, talvez, numa dupla de basquete. Era do time de basquete na Casper, inclusive. Aí, ó. Da Atlética ainda, gigante. A minha Atlética é AD, não temos jogos pelo videogame, então, infelizmente, eu não consigo colaborar para o título da faculdade, quem sabe, nos jogos universitários online. É, eu queria só saber agora dessa parte que você começou a ir nos jogos, começou a frequentar os estádios como repórter, como jornalista. O que que você sentiu Cara, na pele de cara, assim, por exemplo? Você, obviamente, não sei se você fala o seu time, enfim, mas como torcedor, você tem uma visão. E o primeiro choque que você teve em ir no estádio como um repórter, eu queria que você falasse de como foi esse sentimento. Se foi um choque para você ter essa. Do nada parece que virou uma chave, você falou, putz, estou em outra posição agora. Ou se você continua até hoje com esse lado meio apaixonado por futebol, ou você vislumbra mais como uma profissão. Você romantiza menos o futebol, assim. Que foi um choque pra mim. Então, não, cara, tipo, quando a primeira vez que eu fiz uma reportagem, que eu entrei no campo, segurando o microfone da Jovem Pan, e que foi a empresa que eu comecei como repórter e tal, foi meio que um choque, assim. Uma coisa é você fazer no tubo, você fazer ali no estúdio, com a câmera e o pessoal que tá do seu lado, é bem mais tranquilo, e outra coisa é você fazer sentindo o calor do estádio, a torcida vibrando, é um outro momento. E eu peguei uma transição de um momento que o Kaique Silva era setorista do Corinthians na Jovem Pan, ele sai e vai para a Transamérica ser setorista do Santos, e aí não tinha um setorista. E aí acabou que o meu chefe pegou e falou, e eu tava na transição de sair de produtor e começar a ser repórter. E aí meu chefe falou, ó, vai você fazer o boletim do Corinthians no jornal. Faz você o jogo hoje, faz você o jogo não sei o que lá. Eu falei pra ele, cara, estão fazendo direto Corinthians, será que eu não posso ser realmente o setorista oficial? Ele falou, pô, claro, vai lá. E aí eu lembro até hoje que a minha primeira vez que eu fui, assim, cobrir como setorista do Corinthians um evento foi logo aquela entrevista coletiva do Cuca, que teve bomba na porta do CT, foi um caos total, tensa pra caramba a coletiva. Essa foi meu primeiro contato como profissional, assim, como repórter. E aí logo depois eu vou fazer um jogo. Eu faço Corinthians e eu não lembro agora o primeiro jogo que eu fiz, mas, cara, eu senti uma diferença absurda. Tipo, você entrar com um repórter pra fazer o jogo. Primeiro que a galera que te escuta, porque eu não sei se você tem essa noção também, quando você faz um jogo no off-tube, sem estar no estádio, é uma coisa, você não tem noção do seu alcance. Quando você vai pro estádio e você vê a galera, tipo, pô, e aí, da hora, tal, te acompanho, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí você fica, caramba, mano, tipo, qual é o meu alcance, sabe? Tipo, pô, que responsabilidade que eu tenho, sabe? De poder cobrir um clube, de falar. E aí você vê o jogo rolando, a adrenalina é diferente, não tem replay, uhum, então você tem que estar ligado 200% em cima do que você está vendo, tem que ser muito assertivo, não pode se deixar levar pelo barulho da torcida. É por isso que tipo, eu levava fone profissional, porque aí eu estava concentrado 100% no jogo, mas a diferença, o baque, foi realmente uma coisa bem gritante, assim, de eu fazer o primeiro jogo como repórter e ter feito jogos off-tube, assim, sendo completamente diferente. Sobre o meu time eu não falo, porque eu, quando eu tava na Jovem Pan, eu cobri quase todos os times. Então, tipo, Palmeiras ia fazer um jogo contra o Atlético Mineiro ou contra o São Paulo na Libertadores. Eu ia no meio da torcida do Palmeiras e eu saía do CT e ia caminhando com eles até chegar no Allianz. Torcida do São Paulo, também sempre estava no meio da torcida do São Paulo, torcida do Corinthians a mesma coisa. E todos me tratam super bem, sabe? Então, tipo, tem torcedor que não vai levar na boa se eu falar qual é o meu time e for cobrir, sabe? Um outro clube. Vão achar meio que ruim. Então eu deixo meio que assim, sempre respeito todos, procuro não falar mal de ninguém. Então essa foi a minha primeira experiência, assim, sabe? Mas tem alguns momentos que me marcam muito. É uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é a parte do você saber que você tá ali e você não acreditar. O Pedro Ramiro, que é setorista do Corinthians de Bandeirantes, a gente estudou junto na Casper. E ele é um dos meus melhores amigos, ele é meu irmão. E teve um jogo, Corinthians e América Mineiro, pela Copa do Brasil, que foi o jogo que o Corinthians classificou nos pênaltis. uhum. Antes do jogo começar, e foi a estreia do Rojas, inclusive. O único, Antes do jogo começar, o único jogo do Rojas também, né? Só um detalhe aqui é, pra frisar isso. Foi o único, o primeiro e último jogo do Rojas como atleta do Corinthians.
Foi, porque ele deu um pique para roubar a bola, deu um 3D no passe, e ali todo mundo achava que realmente ia engrenar, e acabou que não engrenou. Mas nesse jogo, a torcida tava numa sinergia tão grande assim, que eu já tava um tempinho já fazendo Corinthians, e o Pedro meio que começou junto comigo, e pô, a gente estudou juntos, então a gente sempre fazia jogo um do lado do outro. E nesse dia, a gente se desconectou um pouco, porque nesse dia a gente estava focado, falando essas coisas e tal, e aí tem um intervalo, um break, né? E nessa hora do intervalo, a torcida cantava tanto, mas tanto, que eu e ele, assim, tipo, sem perceber, a gente tira o fone e olha, assim, pra torcida só fazendo o mesmo movimento, assim, com a mão. E ali foi um momento que a gente falou, cara, eu não acredito que eu tô, tipo, aqui. Tipo, isso é um sonho de estar num lugar desse, numa atmosfera dessa. Quantas pessoas não queriam estar aqui, sabe? Tipo, esse foi um dia que eu fiquei meio assim, de falar, caramba, velho, olha o que eu tô vivendo, sabe? Foi uma parada bem maluca. Você falou de não revelar time, você acha que isso é um tabu que muitas pessoas da imprensa não falam o time, né? Alguns falam e acho que por não ser do eixo Rio-São Paulo, acabam dando uma. Não tem essa, vamos dizer, esse hate muito grande, né? Você acha que esse tabu, quem sabe, eu torço muito para que um dia seja quebrado, né? Porque para você ser fã de futebol, apaixonado por futebol e trabalhar com futebol, você tem que ter tido um time para você ter se apaixonado pelo futebol. Você acha que esse tabu vai ser quebrado um dia? Eu acho que é uma tendência ele ser quebrado. É que eu acho que assim, quando você tá no começo de carreira, que é o meu caso, é o seu, acho meio difícil a gente pegar e revelar o time, porque, como eu falei, um dia você pode estar cobrindo um clube, no outro você está cobrindo outro, e a torcida sabe seu time e já tem uma certa rejeição. E às vezes a fase não tá boa do clube. Aí você vai cobrir e você dá uma notícia, por exemplo, que não é boa, salário atrasado, gestão do clube não é boa. Pô, os caras vão cair matando em cima de você. Ah, também não é corintiano, sei lá, é palmeirense, é São Paulino, é Santista. E aí acho que a cobrança acaba sendo maior. Mas eu acho que conforme o tempo vai passando e você vai mostrando seu trabalho, mostrando não ser um cara que, que é tendencioso, que é clubista e que é profissional, que gosta do futebol, acho que com o passar do tempo você acaba falando. E a torcida vai entender. Porque é como você falou, cara, eu amo meu time no coração. E acho que você também ama o seu. E todo mundo tem seu time, todo mundo ama pra caramba o seu time. E foi o que me levou a gostar de futebol, foi o que me fez trabalhar hoje com futebol. Um dia eu quero poder falar assim, abertamente, falar, cara, eu torço pra time tal. E todo mundo entender que minha caminhada inteira eu fui um cara tipo, extremamente profissional e nunca desdenhei, nunca brinquei, nunca zoei, tirei sarro de time nenhum. Mas eu acho que futuramente as pessoas vão falar. Tem muita gente que trabalha comigo que fala: ah, eu sou corintiano, sou São Paulino, sou Santista. A nossa Eu, minha primeira convidada daqui é a Bibi, pô. A Bibi, mais gremista que ela, é impossível, cara. impossível, ela é muito gremista, inclusive, muito gente boa, e a Bibi é uma Muito. pessoa que faz muito parte do meu processo, mano. Eu tenho entrado na TNT. Eu bati um papo com ela, eu tava na Neoquímica agora no Corinthians e Atlético. Corinthians Internacional, perdão, Corinthians Internacional. E no pós-jogo a gente bateu um papo, aí eu falei que você ia vir, ela falou, pô, o Márcio é sensacional, cara. E aí, pra você ver, a gente falando sobre clubes, um, um detalhe, né? A Bibi, por exemplo, é gremista. E o autor do gol do Inter foi um menino da Copinha, que só jogou a Copinha esse ano, fez a estreia pelo profissional, o primeiro gol como profissional. Ele tava passando sem passar na zona mista. A Bibi saiu correndo, ativou o celular da produtora, foi buscar o menino pro menino passar na zona mista, ter a primeira entrevista, a primeira zona mista dele como profissional depois de um gol. Então, nessa hora, mostra o profissionalismo da pessoa. A pessoa acha que a galera, a grande parte da torcida imagina, por exemplo, por ela ser gremista, vai desdenhar do cara do Inter, enfim, não vai fazer o seu papel, mas eu acho que é o que você falou, esse tabu tem que ser quebrado por um bem maior, e esse é um exemplo claro de que, pô, você tá ali como profissão, trabalhando, você não vai dar uma informação, sei lá, tratar mal, enfim, piada, todo mundo tem um trabalho, então essa parte de você ter o amor pelo time, eu também acho que é um tabu pra lá que tem que ser quebrado. E você falou de um negócio muito legal do você e o Ramiro olhando pra torcida. Foi a segunda vez que eu fiz do campo, repórter de campo pela rádio.
A primeira foi um completo desastre, a minha estreia. Foi Palmeiras e Criciúma 5-0 do Palmeiras. E como eu tava pela internet, o meu sinal caiu no primeiro tempo. E aí eu Putz, fiquei o segundo tempo inteiro reportando pra mim mesmo, do campo. Que eu falei, cara, não tem tanta coisa, tem tanta coisa pra falar, vou falar pra mim mesmo. E no jogo contra o Atlético agora, e eu acho que esse jogo do Palmeiras foi uma energia surreal também, o 5-0. O Veiga bateu recorde de gols no Allianz com 50 gols. Mas eu acho que no segundo tempo eu perdi o foco do jogo porque eu fiquei arrasado porque eu não consegui mais entrar ao vivo. Então, o 100% de estreia contra o Inter foi esse sentimento. Teve uma hora que eu olhei no pré-jogo com as luzes da arena piscando, a torcida na fase que tava. Tomei um banho de sal grosso no primeiro tempo, tá? Tinha uma torcedora atrás do gol que tacava sal grosso de 5 em 5 minutos na gente. Eu acho que ali foi o que você falou, parece que é um sonho realizado, assim. Você não entende muito bem onde você tá. Quando o Brasil toma o primeiro gol do Chile, tá? Com 1 minuto de jogo, o mentira, sério? Vargas fez um gol de cabeça. É isso que a Meu gente tem pra Deus. falar. A situação do Brasil. Eu deixei a TV aqui no canto, eu só vi um anão correndo assim. Eu falei, é o Vargas fez um gol. É, Nossa, falando, que fase. vamos falar agora um pouquinho sobre a sua passagem na Jovem Pan, que foram, se não me engano, 4 anos. Eu falei Isso, besteira. exatamente. 4 anos. 4 anos. Dentre as coberturas que você fez, assim, quando você acha que. Onde você acha que foi a virada de chave? Obviamente, você sair da Gazeta para ir para a Jovem Pan já foi uma movimentação interessante, falando em si de mercado e de como as pessoas veem as emissoras. Assim, a Gazeta é uma grande potência, é uma escola, mas ele deu um salto para a Jovem Pan, que tem outro tipo de visibilidade também. Como foi essa passagem para a Jovem Pan? E algum momento na Jovem Pan que você pensou, putz, tipo, esse do tô aqui, sabe o que a gente estava comentando de não acreditar que estava lá? Teve esse momento na Jovem Pan? Cara, acho que teve, assim, dois momentos. Acho que a minha virada de chave, eu entrei como produtor na Jovem Pan, fiquei um tempinho como produtor, mas eu não deixei de esconder do meu chefe que meu sonho era estar na frente das câmeras, né? Tanto que eu entro, o Flávio já pega e fala assim, pô, conheço o Márcio faz a boletim no mundo da bola, traz ele para fazer uns boletins, eu gosto dos boletins dele. E aí o meu chefe começou a gostar de fato dos meus boletins, mas não tinha espaço para eu entrar como setorista ainda, como repórter de jogo ainda. Então eu fiquei um tempinho na coxia. E a virada de chave que dá para eu ser repórter de fato foi justamente nas eleições. Não teve um momento nada a ver assim com o esporte. Porque nas eleições de 2022, o jornalismo estava, né, sobrecarregado. E aí a chefe do jornalismo pegou e falou assim, pediu o meu chefe do esporte na época, falou, preciso de 3 repórteres seus para poder cobrir o jornalismo em escola, ir atrás de candidato X, candidato Y, Z. Eu preciso de 3. E aí ele me colocou, né, porque ele falou assim, ó, eu acho que é uma oportunidade. Acabamos colocando eu e mais 2. E aí eu me destaquei. E aí nessa de me destacar, quando acabou as eleições, teve as manifestações. E logo quando teve as manifestações, eu fui o cara que fui o primeiro dia, que foi lá na Castelo Branco, que travou e tal. E aí eu fui tão bem que eu entrei de manhã, era só para fazer uma entrada. Eu fui de manhã, eu fui bem. Aí a chefe do jornalismo falou: deixa ele lá. E eu fiquei das 8 da manhã e atravessei até o último jornal, que foi às 10 da noite. Quando eu voltei, no outro dia que eu cheguei, a chefe do jornalismo já chegou em mim e ela falou assim: ó, você nem vai pro esporte hoje. Você vai pra Sorocaba. E aí eu fui. Depois você vai pra Jundiaí, vai pra não sei onde. E aí eu fiquei marcado como repórter das manifestações. E, cara, foi um momento que, tipo, todo mundo me viu, sabe? E não uma parada assim de tipo, ah, que legal, todo mundo me viu, mas todo mundo viu meu trampo. E aí todo mundo viu que eu poderia ser até um repórter versátil. Eu fui bem de repórter. E aí esse foi um momento de virada de chave, que aí meu chefe pegou e falou assim, bom, o jornalismo já tá de olho nele. Aí começou os burburinhos, né? Tipo, ó, a gente quer o Márcio pro esporte, ou pro jornalismo, Márcio foi bem, bom repórter e tal. E aí foi a virada de chave do meu chefe pegar e falar assim, bom, ou eu levo ele pro jornalismo, ou pro esporte, dou uma chance para ele, ou vou acabar perdendo o cara. E foi aí que eu comecei a carreira de jornalista, de repórter de fato. Então essa foi a virada de chave. Mas o momento do cara, eu tô aqui, acho que foi o
jogo Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena. O Corinthians está perdendo o primeiro tempo por 3-2 e consegue. Não, tá perdendo por 2-0. Consegue uma virada maluca em 6 minutos para 3-2. Esse dia foi um dia tão louco assim, esse primeiro tempo, que foi eu pegar, olhar assim e falar, cara, o que tá acontecendo? O que foi esse primeiro tempo? A torcida, assim, você olhava e todo mundo tava do mesmo jeito, tipo, a mão na cabeça, gritando, a galera se abraçando. Tipo, foi uma energia tão forte assim, e todo mundo tá vendo. Eu acho que foi um dos melhores jogos, assim, que eu fiz como repórter. Que eu olhei e falei assim, cara, isso aqui é maluquice, velho. Tipo, quem não queria estar vivendo isso, sabe? E aí acabou o jogo e eu olho o celular e todos os meus amigos, cara, tive atrás do gol, caramba, que da hora, que não sei o quê. E foi um dia bem marcante, assim. Então acho que esses 2 dias foram dias que me marcaram muito. Eu falei sobre, eu, obviamente, né, eu, como um bom host, eu sabia dessa parte da época da eleição. Eu quero saber, hoje em dia, se surgisse outra oportunidade, vai, de você cobrir algo que não seja o futebol, seria nessa área da política? Cara, não. Política é uma parada muito. Aqui no Brasil hoje, minha visão foi uma parada muito extremista de ambos os lados. É uma parada muito. Eu tive alguns problemas cobrindo política, não vou mentir. Pessoas que tipo, ficaram meio assim, porque era Jovem Pan, e a Jovem Pan estava no momento de. Era apoio, depois deixou de apoiar a direita, e foi um momento complicado, porque a gente saía na rua e, cara, a gente teve muitos problemas, O mas também ônus e não o, vou o mentir. ônus e o bônus, né? O ônus Exato, pelo reconhecimento e o ônus por essa parte de que uma hora ou outra algum dos lados não ia agradar tanto assim. exato. E aí eu virei setorista do Corinthians, e aí por conta das eleições, onde eu passava, os caras, aqui é PT, sai fora Bolsonaro, tipo, sabe, você fica meio que marcado. E a gente era meio que a Jovem Pan era meio que marcado até aquele momento como a emissora do Bolsonaro. Então, foi um momento complicado, assim, sabe? Foi um momento difícil. Mas não vou mentir que teve momentos, por exemplo, quando eu fui pro interior, cara, eu e o cinegrafista, a gente parecia, cara, celebridade. Todo mundo via, deixa eu tirar uma foto com você, tirar uma foto com você, tirar uma foto com o microfone. Cara, eu achei muito bizarro, muito maluco, assim, mas é o ônus e o bônus. Mas eu acho que eu acho que eleição, assim, seria uma parada que eu. Política, acho que seria uma parada que eu não faria, não. Acho que se eu não fizesse futebol, talvez eu. Entretenimento, música, que é uma coisa que eu gosto muito, mas política acho que não iria. E essa primeira experiência como repórter foi bom enquanto durou como repórter de política, então vamos dizer assim. Exato. Foi bom enquanto durou, foi uma boa experiência, mas obrigado, eu passo. Obrigado. Obrigado. Deixa para uma próxima. A próxima não vai chegar, talvez, nunca. Espero que não. Espero que não. Sobre. Você já é um repórter que já fez muitos jogos em LoL, com coberturas de campeonatos. Eu queria saber algum perrengue que você já passou. O meu perrengue foi Cara, esse do ficar off um tempo inteiro do jogo. E no jogo, nesse contra o Internacional, por um momento, o telão da Neoquímica piscou uma substituição e voltou. E quando voltou, eu não vi quem tinha trocado no lugar e o atleta já estava em campo e o Corinthians com esse uniforme all black. Pra quem tá do outro lado, eu falei, eu acho que é o Hugo. Não sabia, não dava pra ver se era o Hugo. Aí eu falei, o telão piscou primeiro o Coronado, apagou e depois colocou o Hugo. E o Coronado não tinha entrado, se eu não me engano. Eu falei, putz, é agora. Quem que entrou? Que é, ainda mais o All Black, é muito difícil de ver lá de cima da tribuna e do campo. Eu falei, cara, eu acho que é o Hugo. Você pode. Eu joguei pro narrador e pro comentarista que estavam lá assim, falei, vocês podem confirmar, mas daqui parece o Hugo. Era o Hugo no final das contas, mas esse de perder o detalhe, o lance do pênalti também pro, pro Corinthians que o Yuri converteu, a jogada é muito rápida, então a gente está passível a erro. Então foi um perrengue, né? Uma gafe na hora do pênalti. Eu falei, pô, pra mim lance normal, mas foi um absurdo de mão. Só que a jogada é tão rápida e você tem que dar o seu palpite que você tem que passar a sua visão. Então, meu perrengue foi esse. Eu acho que é até um aprendizado, né? Às vezes você tem que estar muito mais atento para o lance, muito mais de olho no que está acontecendo. Tem coisas legais que a gente percebe como se um jogador já sentiu e vai pedir substituição, você já consegue ver
ver dali mesmo, da frente, que o cara já botou a mão na coxa, já baixou, olhou pro banco, coisas que você não percebe muito, mas gafe, eu queria saber uma gafe sua, porque depois das substituições que o Hugo parecia o Coronado, que parecia o, sei lá, o Gustavo Henrique de longe, mais alto, eu falei, pô, Cara, eu acho que gafe, acho que a maior gafe que eu já cometi foi um Corinthians e São Paulo. Não lembro agora se o jogo foi no Morumbi. Acho que o jogo foi no Morumbi. E teve uma substituição, teve uma troca. E quem entrar era o Romero no jogo. E eu, foi a mesma coisa. Eu tava respondendo o narrador e tava tentando olhar o cara que ia entrar, só que na hora tava tendo um lance. E nesse lance que tava tendo, foi um lance que era um lance de pênalti. E eu não vi. E aí eu falei, pô, que agora? O que eu vou fazer? Porque o narrador começou a falar, eu falei, cara, eu só tenho uma chance que eu tenho de poder entender o que aconteceu no lance. Porque eu fiquei tentando prestar atenção em tudo e perdi o lance que era o mais importante. E era no começo também, mas foi uma gafe também. Aí eu olhei e falei assim, cara, tem que ser muito rápido. Aí eu tirei o fone e comecei a escutar o que os outros repórteres começaram a falar. E dali eu tirei o consenso do que eu entendi e falei, né? Eu falei, ó, o jogador vem em velocidade pelo lado esquerdo, fintou o primeiro, daqui a minha impressão, aí eu falei assim, cara, eu falo que foi pênalti ou não foi, velho. Ela falou, daqui a impressão foi que não foi pênalti, acho que não foi tocado e tal, não sei o quê. Aí na TV, os caras estavam vendo na TV no estúdio, e eu tava lá no campo, os caras falaram assim, ó, pelo replay aqui, mostra que foi pênalti e muito pênalti. Aí eu falei assim, o lance rápido é difícil a gente poder acompanhar e concluir, né? Mas essa foi uma gafe, assim, uma lição que eu tiro também, porque por mais que o cara esteja querendo entrar, acho que isso é a lição que eu levei pra vida, eu não tenho que pegar e já querer dar o próximo lance, eu tenho que informar o que está acontecendo ali agora. Então, se eu tivesse prestado atenção no lance, eu teria prestado atenção no lance. Na hora que o narrador ele estica para poder fazer o gol, para poder falar quem foi que fez, eu poderia prestar atenção no banco. Então foi uma falta de atenção, essa foi uma das gafas que eu acabei cometendo. E outra foi logo quando eu saí da Jovem Pan. Eu saí da Jovem Pan e também foi um Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, no Morumbi. E aí eu pego, vou fazer a pergunta pro treinador de São Paulo, na época do Carpim. Eu vou fazer a pergunta e eu falo. Boa noite, Márcio Reis, Rádio Jovem. Craque Neto. Aí nessa hora foi uma gafa feia também. Que a força do hábito de tanto tempo Jovem Pan, eu acabei falando craque Neto, mas foi totalmente sem querer. pulando já para essa parte, eu diria muito, muito legal assim, sua entrada na Rádio Crack Neto. Como foi, como você recebeu esse convite para participar da rádio que foi uma das maiores rádios que tem hoje em dia, web rádio esportiva, com conteúdo praticamente todo dia, pô. É, tem o programa do Meio de Meia que eu acompanho também. Como foi o convite? Como é fazer parte da Rádio Crack Neto, junto com um celeiro de lendas, tá? Jacobussi, direto está nos jogos também. O Luan, uma rapaziada muito legal. Eu acho que por essa pegada de internet e web, eu vejo assim, quando eu tô assistindo, quando eu tô no estádio, tô conversando com um de vocês, assim, é um clima muito mais descontraído, assim, do que se você, por exemplo, estivesse cobrindo um jogo pela Jovem Pan, por outra emissora, assim. Queria saber como é se existe essa transição, se existe essa mudança de linguagem, assim, ou o padrão segue o mesmo? Cara, eu acho que vai muito de você. Porque assim, claro, na Jovem Pan eu fui moldado de uma maneira. Eles se espelham muito na ESPN, então é uma outra linguagem, é uma linguagem mais formal, uma parada mais séria, um pouco mais diferente. Só que eu fiz um curso que eu recomendo para todo mundo, com o Celso Cardoso, que é um monstro, que é comentarista hoje na 105 FM, foi comentarista da Gazeta por um baita tempo. Ele me ensinou, ele fez um curso comigo de reconhecimento vocal. E aí ele me ajudou a entender como era a minha voz, como eu deveria falar, como eu deveria me postar. E principalmente me ajudou a como me portar na frente das câmeras. E como ser a diferença entre repórter, comentarista e apresentador. A diferença tem que ser muito pouca. O que tem que acontecer, e as pessoas têm que se acostumar, é comigo. Eu vou ser o Márcio
repórter, eu vou ser o mais comentarista, eu vou ser o mais apresentador. Independente da função que eu faça, sou eu. Então, eu fui desenvolvendo isso, então esse eu tenho o meu jeito. Acho que independente da empresa, claro que uma hora ou outra você acaba mudando, se adequando à linguagem, mas o meu jeito é esse, independente se eu for tô na Rádio Crack Neto, se eu tô na TNT, em qualquer lugar que eu esteja, é o meu jeito, é o que eu tento me criar, sou eu. Mas na Rádio Crack Neto o convite surgiu, eu saí da Jovem Pan no dia 5 de abril, e aí acho que no dia 10, eu já estava trocando ideia com o Sidney Fraioli, que é um dos donos da rádio. A gente entrou em contato, começou a conversar. E aí na outra semana, dia acho que 13, 14, eu já fui fazer um jogo na Rádio Crack Neto, que foi Atlético Goianiense e Botafogo. E a gente estava conversando desde o dia 10, 12. Aí ele falou assim, cara, a gente tá tentando conversar pessoalmente, não tá conseguindo. Aí vamos fazer o seguinte, já faz um teste aqui, já vem fazer um jogo aqui, Atlético Goianiense e Botafogo. Você faz esse jogo aí, a gente vê o seu desempenho e vamos ver. Aí eu fui, fiz, graças a Deus fui bem. E aí deu tudo certo. Aí no outro jogo era Corinthians e Bragantino. E o craque Neto ia fazer. E aí eu fiz o jogo com ele. Eu fui com o Bragantino, o Sidney ficou com o Corinthians, ele foi com o Corinthians, né? E aí eu fiz esse primeiro jogo com o craque Neto. E, cara, o que ele é na TV, o que ele que a gente vê assim na rádio até e nos donos da bola, é completamente diferente da pessoa. Tipo, ele é um cara muito gente boa, ele me tratou super bem, me tirou de canto para conversar antes da transmissão começar, falou, pô, te conheço já e tal, seja muito bem-vindo, quero que você fique um tempo com a gente e tal. Ele brinca muito com a gente no arte, dá sarro e tal, mas é um cara muito respeitoso, mano. Um cara, assim, sem palavras, mano. Daqui a pouco, acho que a gente vai falar da TNT, e aí eu tenho uma coisa pra falar sobre ele, que foi um cara que, tipo, sabe, ele torceu por mim. Então, é um cara que é sem palavras. E todo mundo lá, cada um tem o seu jeito, como você falou, assim. Jacobucci é mais um cara, é mais brincalhão, mais um cara do Uhum. povo. O Vinícius Batista já é um cara que brinca mais na transmissão. O Luan Siqueira é um cara mais ou menos, tipo assim, ele gosta de brincar, gosta da zoeira, mas é um cara que tenta passar bastante informação. Eu já sou uma linha que gosta de passar muita informação, falar muito sobre o jogo, trazer dados, trazer referências. Cada um tem sua linguagem, eu acho que por isso que dá tão certo, porque um completa o outro, sabe? Então, e assim, todo mundo me recebeu super bem. É um clima diferente, mais contraído, mas é muito legal de trabalhar lá. Eu sou esse baita espectador, diga-se de passagem, da Rádio Crack Neto, que é um lugar que desde quando inaugurou, vamos dizer assim, começou as transmissões que eram, acho que no começo, se eu não me engano, eram só um pouco mais em jogos do Corinthians, se eu não me engano, e aí foram expandindo, e hoje a Rádio Crack Neto é gigantesca, faz jogo basicamente todo dia, como eu falei. Quando eu falei, tô seguindo a ordem cronológica das suas atualizações do LinkedIn. Temos agora grande chegada na TNT com essa nova era da TNT, a maior, como diz o André Henning, o pessoal zoa muito na internet, que todo jogo ele fala é a maior Champions da história. Isso desde a Champions de 2005 ele fala que é a maior Champions da história. Mas realmente agora sim é a maior Champions da história. Mais clubes, formato diferente, um grande. Pontos corridos, vamos dizer assim, né? Pontos corridos, onde muito clube grande vai ficar de fora. Eu queria saber agora, a sua chegada na TNT agora, você obviamente continua na Rádio Crack Neto, mas também faz os jogos da TNT, da Champions League. Como foi a chegada na TNT e como é conciliar os dois, né? Porque muito hoje se vê, se você assiste a TV, o repórter de um lugar só está num lugar. Como é para você, acho que muito de uns anos para cá, né, tem essa flexibilidade de trabalhos e projetos, como que funciona isso para você? Cara, a TNT, ela chega num momento que foi assim, eu tava saindo da Jovem Pan, e aí eu fui conversar com as pessoas que eu conhecia, né, e de todos os lugares. E aí eu falava com o Fragoso antes, Rodrigo Fragoso, que é um monstro, também um abraço pra ele, um cara extremamente talentoso e gente boa.
E aí eu conheci a Bibi, porque eu fazia o Corinthians, ela também fazia, então a gente acabou se conhecendo. Você acaba pegando, né? Você fala todo dia, você vai conhecendo a pessoa. Aí eu, pô, mano, TNT é legal. Quando eu tava pra sair, assim, né? Falei, caramba, TNT é legal, tal, não sei o que, como funciona lá, e ela foi me explicando e tal. Aí, beleza. E aí eu tinha saído, aí eu saí da Jovem Pan, fiz a publicação e tal. E aí ela pegou e colocou, ela falou assim, ó, vou tentar te ajudar aqui, se der em alguma coisa, conta comigo e tal. Falei, pô, Bibi, muito obrigado e tal. Sou, mano, cara, muito grato, assim, a Bibi Molina, porque ela é realmente uma pessoa de um coração gigantesco. E aí ela falou, ó, vai abrir aqui para oportunidade para comentarista da Champions League. Cara, eu sou um cara que, quando eu era pequeno, eu assistia dois canais de TV, ESPN e MTV. Eu só via isso. E, cara, eu só via jogo de campeonato europeu. Claro, eu vi os jogos do Campeonato Brasileiro e tal, por causa do meu time de coração, mas eu assistia muito jogo de futebol europeu e eu adoro a Champions. Eu acordo de manhã de sábado se eu não vou ter jogo, se eu não ter jogo à tarde. Eu acordo cedo para ver a Premier League, para ver Campeonato Italiano, para ver a Eredivisie, para ver Campeonato Belga, para ver Campeonato Austríaco. Eu gosto de assistir. Eu sou viciado em futebol. E aí chega essa oportunidade. A oportunidade foi que o caster deles lá, o casting lá, o cara que chama, ele tava com o meu contato, aí entrou em contato comigo, e aí ele falou assim, cara, vim aqui que você é repórter e tal, a gente tá com uma oportunidade sim pra comentaristas, e vai ter uma galera que vai fazer um teste. Você participa? Você topa participar do teste? Eu falei, pô, claro. Aí fui fazer os testes. Aí o teste era comentar um jogo, a metade de um jogo como comentarista, e aí beleza. Eu fiz esse primeiro teste e, cara, sabe quando você fica muito pilhado? Eu não consegui dormir direito. Foi um dia que eu tava muito nervoso, porque eu falei, cara, eu quero muito isso, eu quero muito a TNT, eu quero muito, quero muito, quero muito. E acabei me auto-sabotando. E aí, quando eu fui fazer o teste, eu achei que eu fui muito mal. A questão de eu achar que eu fui mal é uma questão de eu achar que eu não consegui passar tudo aquilo que eu sabia. E isso é uma parada que frustra, porque se eu tivesse passado tudo que eu sabia e eu não tivesse passado, tudo bem. Eu ia entender que eu não estava pronto para aquele momento. Mas eu fiz e eu sabia que eu não consegui demonstrar todo o meu conhecimento. Aí eu fiquei mal. E aí o casting deles, que é o André, entrou em contato comigo e falou assim, cara, o que você achou do seu teste? Aí eu falei, ó, acho que eu não fui bem, acho que eu não consegui desenvolver tudo que eu sabia. Eu estava extremamente nervoso, eu me pilhei muito, porque é uma oportunidade que eu vejo assim com grandes olhos, como uma abertura de porta para outras coisas e tal. E acho que acabei me precipitando. E aí ele pegou e falou assim, ó, realmente, acho que você também estava um pouco nervoso, não tanto quanto você imagina, mas talvez você tenha se pilhado muito, se cobrado demais e tenha se equivocado. E aí ele falou uma coisa que foi muito importante. Ele falou, cara, existe uma diferença brutal entre você comentar um jogo na TV e você comentar um jogo no rádio. E como eu só trabalhei em rádio, por mais que a Jovem Pan era híbrida e ela fazia TV, internet, YouTube, que é web rádio, e rádio, eu estava acostumado na linguagem de rádio. E aí ele falou assim, vou te dar outra oportunidade de você fazer um outro teste. Você vai fazer esse teste comentando o jogo inteiro da final da Champions. Real Madrid e Borussia Dortmund. Falei, cara, beleza. Fiquei 2 semanas assistindo o jogo, consecutivas. Eu chegava em casa, da Rádio Crack Neto, eu vi o jogo. Eu acordava, eu vi o jogo. Eu ia treinar, eu voltava, eu assistia o jogo. Eu estudava pro jogo que eu ia fazer na Rádio Crack Neto, antes de ir, eu almoçava vindo o jogo. Então eu fiquei secado vendo o jogo. E aí eu fui fazer o teste. E aí no dia do teste eu falei assim, cara, eu preciso relaxar, porque eu sei o que eu vou fazer, eu já sei o que eu tenho que falar, eu já vi e revi, já sei o que vai acontecer até por segundo. Então é focar. E aí eu fui, dei uma treinada antes de ir pra queimar bastante assim, desgastar o corpo. E aí eu fui fazer o teste. E nesse dia eu tava extremamente tranquilo. Fiz o teste, me senti bem, consegui falar da maneira que eu achava correto, consegui passar o conhecimento que eu tinha, consegui falar numa linguagem que acredito que foi a linguagem da TNT. E aí, beleza, fiz o teste, acabou o teste, ainda não tinha visto o André ainda, o teste, e aí ele mandou uma mensagem depois. Ele falou, e aí, como é que você acha que você foi hoje? Eu falei assim, cara, acho que eu fui bem,
eu tava tranquilo, eu acho que eu passei o que eu sei de análise de futebol, o seu feedback falando que existe uma diferença entre rádio e TV foi importante para isso, muito obrigado. E aí, beleza, passou uns 3 dias, ele entrou em contato comigo e me deu um feedback, falou, ó, gostei muito, você entendeu o feedback que eu te passei, assimilou e realmente valeu a pena te dar essa outra chance. Então, quero te convidar a fazer parte do grupo TNT. Cara, eu fiquei feliz pra caramba, assim, tipo, porra, foi um dia muito foda. Ele falou, só não fala pra ninguém, porque a gente vai fazer uma sessão de fotos com vocês, vai ser divulgado e tal. E eu fiquei por umas 3 semanas sem conseguir dar essa notícia pra ninguém, velho. Tipo, obviamente, falei pra minha família, meus amigos mais próximos dos próximos, assim, eu comentei. Mas foi foda, assim, não falar, sabe? Que era uma coisa tão boa, assim, tão feliz, e eu não podia falar. E aí um dia eu tava indo fazer um jogo, fiz acho que uma coletiva, e depois à tarde eu tava saindo já pra fazer um jogo à noite. E aí começaram a pipocar as divulgações. Eu já tinha feito as fotos, tudo. E aí começaram a falar, TNT divulga seus novos comentaristas e tal. E aí no dia seguinte a galera começou a postar, e aí o André me mandou as paradas e eu postei. Aí na Rádio Crack Neto, o que acontece? Você falou uma coisa que é importante. Não é todo lugar realmente que aceita que a pessoa faça esse trampo em dois Uhum. locais. E aí eu falei, pô, vou ter que conversar com os caras, né, obviamente. Falei, ó, recebeu uma proposta aí, uma oportunidade da TNT, tem uns testes pra fazer e tal. Aí meu chefe falou, vai lá e faz, e depois que você fizer a gente troca uma ideia. A gente vê a sua situação. Eu falei, beleza. Falei com um dos donos, que é o Sidney. Aí fui, expliquei pra ele que seriam somente terças e quartas os jogos, que são 2 horários, que é o das 15 para as 2 e tem o das 4 horas. E aí a gente foi conversando e conciliou. Só que aí faltava falar com o homem, né? Faltava falar com o craque Neto. E aí teve um jogo que eu fui fazer, eu fiz o pré-jogo, né? Chegou, e aí eu chamei o Neto de canto e falei com ele, falei, ó, essa é uma proposta. E nesse dia foi um dia que, tipo, na hora de eu me despedir, ele pegou e falou assim, grande Márcio Reis, não sei o que, não sei o que lá, tipo, falando assim, tal, espero que você fique muito tempo com a gente aí, viu, garotinho, tal, não sei o que, batendo na perna. Eu falei, puta, eu tenho que falar com esse cara, que senão eu tô, tá ligado? Como que eu vou Aí, falar com ele depois? tá ligado? Eu falei, pô, o que eu vou falar agora? Aí eu chamei ele, expliquei a situação, falei, ó, tive uma oportunidade da TNT e tal. Ele já achou que eu tava me despedindo. Aí ele, não, beleza e tal. Aí eu falei, mas eu conversei com o Sidney e ele falou que eu poderia ficar aqui e lá, até porque lá só é TV fechada, não é YouTube, não vai ser concorrente, é futebol europeu, não é o nosso público. E eu queria saber de você, se eu poderia ficar aqui nos dois, porque é do meu interesse. Aí ele, pô, não, pode ficar, tal, parabéns, que não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, foi super bom, foi super legal, ele super aceitou. Nessa última semana aqui teve um jogo do Corinthians também, e ele chegou, e eu fiz o pré-jogo, ele chegou, e ele perguntando no ar, e aí, como é que foi? Os jogos lá na TNT, foi bem? Como é que você... Eu falei, não, fui bem e tal, não sei o que. Ele, pô, legal, continua, parabéns. Então, é, foi super legal. Foi uma baita virada de chave para mim chegar na TNT, mas é importantíssimo também estar na Rádio Crack Neto e ser bem acolhido e saber que as pessoas torcem por mim e querem a minha evolução. Acho que isso é o mais importante. Olha, é muito legal saber disso, porque para quem é acostumado com tem essa ideia de jornalismo um pouco mais antigo, né? Ver uma pessoa conseguindo tá em duas frentes assim era inimaginável, né? Algum tempo atrás. E hoje, com essa possibilidade, enfim, de projetos e oportunidades de ter, eu acho que uma galera mais flexível, mais legal, mais humana, assim, à frente das coisas, torna tudo diferente. Estamos chegando numa parte, Márcio, muito legal do nosso programa, do nosso podcast, que são os quadros, tá? Bora. E é agora que você entra em algumas enrascadas e tem que se comprometer. Vamos aí, vamos aí. Ó, o quadro são três, tá? Beleza. São três é um monte só final. São em três frentes, já que a Rádio Crack Neto você pela TNT faz a Champions League, Rádio Crack Neto faz o Brasileirão e as competições internacionais Libertadores e Copa Sul-Americana. Vamos, vamos. Acho que para começar mais tranquilo pela fase que tá assim.
Copa do Brasil. Co- Copa do Brasil temos o jogo daí da Corinthians e Corinthians acabou saindo atrás do placar contra o Flamengo no Maracanã. E agora, ao que tudo indica, no domingo, dia 20, entra em campo na Neoquímica Arena com a diferença de um gol, o Flamengo precisando do empate ou perder por um gol e se garante nos pênaltis também. E do outro lado, Vasco e Atlético Mineiro. Vasco ganhou a ida também por 2-1 de virada em cima do Atlético, ganhou de virada pro Vasco na Arena MRV e agora tem a volta em São Januário. Palpites de uma possível final? Cara, eu acho que os dois jogos estão em aberto, tá? As duas equipes estão em aberto. O Corinthians teve uma melhora gradual, assim, gradativa, com essas contratações que chegaram. Nessa janela que foi de correção, né? Porque a primeira janela foi uma janela bem ruim do Corinthians. Do outro lado, o Atlético Mineiro é um time que eu não tenho tanta confiança assim no Atlético Mineiro. É um bom time, mas não me passa tanta confiança. E o Vasco acho que vai jogar tudo que pode para poder se classificar à próxima fase. Ainda assim, eu acho que eu acho que o Vasco vai passar de um lado, porque hoje o Vasco joga em casa, né? O Vasco acho que vai ter condição de passar do Atlético Mineiro. E Corinthians e Flamengo é difícil, velho. É bem difícil, velho. Mas eu acho que o Corinthians passa. Eu acho que o Corinthians acaba passando do Flamengo, um jeitão bem Corinthians assim, ganha por um gol de diferença, vai para os pênaltis e consegue fazer a sua classificação. E o único motivo de eu achar que o Corinthians vai passar é porque, assim, claro, no futebol não existe justiça, a gente sabe disso. Só que o Corinthians ele tá lutando para poder revogar essa mudança de datas aí, para voltar a ser o que era a data anterior, e ele está pautado pelo regulamento. O Corinthians tem um regulamento ao seu lado, não é um chororô do Corinthians, né? Um pedido de mudança que o Corinthians quer. Ele tem o regulamento ao seu lado, o regulamento embasa o Corinthians em fazer esse pedido. Então, por esse motivo, acho que o Corinthians entra engasgado com o Flamengo, ganha o jogo por um gol de diferença, leva para os pênaltis, consegue a classificação. Então, minha final seria Vasco e Corinthians. Então tem. E ainda mais, eu acho que tem todo uma história por trás do Hugo Souza, que foi hoje foi adquirido pelo Corinthians, esse Flamengo. Então acho que tudo isso entra como se fosse talvez um grande enredo para esse jogo da volta de agora. Falando agora de Copa Libertadores da América, onde a gente tem. Tá chegando também na fase decisiva da Libertadores, eu queria saber se você tem eu vou falar diferente assim. Se você, no lugar de monte sua final, um possível candidato ao título, Acho que o River, né? O River, com a volta do Marcelo Gadiardo, ele também tá meio que pressionado, porque a situação é a seguinte: se não ganha a Libertadores, já fica aquele questionamento. Marcelo, o Gadiardo não é mais o mesmo. Esse tempo veio para fora não isso, né? ajudou, Veio para isso, sabe? historicamente. Veio para isso e não ganhou. E aí, a situação como é que fica agora? Se ganha, é aquela coisa, né? É bem com esse time na mão que ele tem, só foi bem no River Plate e tal. Então eu acho que o Gadiardo ele vem para querer dar uma volta por cima, para querer se provar. E o time do River é um baita time, é favorito contra o time do Atlético Mineiro. Eu acho que se fosse para colocar minhas fichas em alguém para ser campeão da Libertadores, eu colocaria no River. Mas eu acho que vai ser uma baita final. Eu já coloco o Atlético Mineiro o Botafogo na final, tá? Eu acho que vai ser uma baita final Botafogo e River E, Plate. e como se for essa final, o River jogando em casa, literalmente em casa a final. Vai ser no Literalmente. Monumental Mas. Então, acho que ó, você está montando bons enredos, tá? Mas você planejou tudo isso antes que eu sei. É, montar o Corinthians decidindo nos pênaltis com o Hugo, é, o River decidindo em casa a final contra o Botafogo. Agora, Copa Sul-Americana para a gente finalizar as competições, vamos dizer, competições rádio craque neto aqui. É, Cara, um possível não vai me falar, se você falar. Já pensei agora que eu falei de enredo, na sua cabeça deve ter passado o Romero fazendo um gol no Paraguai e o Corinthians sendo um campeão da Copa. Não, não sei. Mas da Sul-Americana, o que você acha que. Eu vejo assim, eu vou dar uma opinião minha.
eu acho que o grande campeão da Copa Sul-Americana sai do confronto Corinthians e Racing. Eu Ah, acho que concordo. pela fase que os dois encararam a competição desde o começo. Assim, o Cruzeiro vem de altos e baixos na competição, eliminou o Boca Juniors, que para mim foi talvez um dos grandes confrontos do mata-mata. Mas a partida que o Racing faz é, jogando em casa e o Corinthians que começou a competição com o Ramon Dias falando que o time não ia dar prioridade para as Copas, mesmo papo de Vanderlei Luxemburgo ano passado, e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, e aí chega numa hora agora que vira prioridade, mesmo não sendo. Então, eu acho que o campeão, minha opinião, quero saber as suas. Eu acho que o campeão sai entre Racing e Corinthians, que também já tem data definida, tá para acontecer agora daqui 2 semanas, se eu não me engano. É isso mesmo. Cara, eu concordo com você plenamente. Acho que o favorito ao título, ele sai realmente de Corinthians e Racing. Mas aí tem um ponto que é importante a gente poder discutir. O Racing foi o time de melhor campanha. E o Racing decide na sua casa. O Corinthians não joga bem fora de casa, ele teria que fazer o resultado em casa. É verdade que o Corinthians melhorou, é verdade. Mas eu acho que contra o Racing, é um time realmente que complica a vida do Corinthians, seria o jogo assim do ano para o Corinthians até esse momento. Por outro lado, a gente tem que entender que o Memphis ele vai jogar a Copa Sul-Americana. Na Copa Sul-Americana está inscrito. E ele veio para decidir jogos desse tamanho. Ele veio para decidir jogos do tamanho do Racing, veio para decidir jogos no Derby contra o Palmeiras. São para esses jogos que o Memphis veio. Então, eu vejo muito 50-50. Essa partida eu não consigo opinar aqui um favorito. Talvez não leve o favoritismo para o Racing, porque vai decidir na sua casa, complica um pouco a vida do Corinthians. Mas a gente tem que entender que a maior contratação do Corinthians na temporada ela chega para decidir jogos como esse. Então, na teoria, o Corinthians teria que passar. E é o título que o Corinthians não tem. Mas muito depende também da situação do Campeonato Brasileiro, que não pode Sim. esquecer que o Corinthians joga bem, mas não vence. E até que ponto vai se sacrificar dentro da Copa Sul-Americana e deixar de lado o Campeonato Brasileiro. É uma situação delicada. Esse Mas Esse ponto do Memphis que você falou entra muito também no momento, né? Os primeiros 2 jogos dele um pouquinho abaixo pela forma física, contra o Inter estava numa forma física melhor, conseguiu dar a primeira assistência dele já tinha sido contra o Fortaleza, mas eu acho que ele tá aguentado quase 90 minutos, se não me engano, foram 80 minutos em campo, mais ou menos. Ele tá aguentado e seguindo num ritmo bom, assim. Acho que estão preparando ele para jogos como esse que você falou agora. Então, exemplo do Atlético Paranaense, que começou, começou, foi com a vantagem para a Argentina e viu a vantagem desmoronar em 15 segundos. Então, jogando na Argentina, na casa do Racing, é muito difícil você conseguir segurar um placar até de 2-0, quem sabe. Então, vai ser perigosíssimo agora. Uma, o- Falando agora sobre a história TNT Sports. Fala uma final da Champions que você gostaria de estar comentando. Obviamente, pô, obviamente você tem vários times aqui, mas uma final que você gostaria de estar comentando. Pode não ser, vai, um Real Madrid e Barcelona, mas algum time que você tem um carinho também e você fala, pô, tá comentando essa final, seria, vai ser até o momento o ápice da sua carreira. cara, tem dois jogos que eu gostaria muito de comentar. Eu gostaria de. Não, três, vai. Eu gostaria muito de comentar, pelo momento que as duas equipes vivem, Real Madrid e Manchester City. Acho que essa seria a final dos meus sonhos, assim, para poder comentar. Mas também Barcelona e Real Madrid, porque eu sou Ronaldete gaúcho assumido. Para mim, não importa que ele jogou 3 anos, 4 anos, não importa. Vai Ninguém jogar de um jogou só e ia como ele valer já. jogou. Valeu. Ninguém jogou o que ele jogou, ninguém encantou o mundo como ele encantou, ninguém foi plástico como ele foi. Ninguém foi. Ninguém vai me convencer disso. Não importa falar de Messi, Cristiano Ronaldo, nenhum deles limpa a chuteira do Ronaldinho Gaúcho no auge. Para mim, é ponto final. Então, por esse amor no Barcelona, eu gostaria de ver Barcelona e Real Madrid também, seria um outro final. E o meu segundo time na Europa, que eu torço pro Barcelona, mas eu sou muito torcedor do Liverpool, cara. Eu torço muito pro Liverpool. E eu gostaria de ver uma final Liverpool e Manchester United, assim. Acho que esses três jogos, essas três finais, se eu conseguisse fazer um desses jogos, nossa, eu estaria extremamente realizado. Acho que
Seria assim, demais, velho. É só jogo ruim. Você não citou um Legia Varsóvia, um time. Você não citou um time de escalão baixo, pô. Mas tudo bem. Agora, chegando na parte final do nosso podcast, que é o perguntou, respondeu. Eu pergunto, você tem que responder sem pensar muito. Ou pensar um pouquinho só. Tá? Beleza. O melhor jogador que você viu jogar. Ronaldinho Gaúcho. O melhor time que você viu jogar. Aí eu entro na fase, por exemplo, eu usei o exemplo da Bibi, Grêmio de 16. O melhor time que o melhor time num ano que você viu jogar, que só deu certo aquele ano, por exemplo. A Barcelona de 2011. Melhor jogo que você acompanhou como repórter. Corinthians e Grêmio. 4-4. Foi a partida mais marcante em loco? Foi. Pelo enredo, pelo que aconteceu no jogo, foi. O Brasil vai para a Copa Vai. com o Dorival? Não. Gostei dessa resposta, tá? Quem você acha que seria o técnico da Copa? Assim? A Copa já tá batendo na porta. Se fosse agora a decisão, a caneta está na sua mão. Você tem que descrever de um jeito, obviamente, não escrever que nem um médico com a letra um garranjo para o cara conseguir entender. O nome agora do Brasil, quem sabe se é Hexa. Eu acho que o sonho do Hexa é muito distante. Infelizmente, assim como torcedor e amante da seleção brasileira, eu acho que é muito distante o sonho do Hexa do jeito que as coisas vêm conduzindo ao longo dos anos. Mas se desse essa possibilidade do. Pô, com esse cara a gente teria uma chance. Eu iria no Abel Ferreira, cara. Ele entende futebol brasileiro, ele é chato, passa do ponto em alguns momentos, mas eu acho que ele é um técnico vitorioso e eu acho que talvez o elenco iria com ele. Eu iria de Abel Ferreira nesse momento. Na minha visão, a CBF é completamente equivocada, porque é inadmissível a CBF, no meio da Copa do Mundo de 2018, o técnico fala que não vai ser mais o treinador e ela não corre atrás de um técnico. Tinha que acabar a Copa do Mundo, já tinha que ter um nome. O CBF é que tem que fazer isso, não fez. Aí ficou se humilhando pro Carlo Ancelotti, se rastejando Eu pro tenho cara. opiniões sobre essa história. Eu acho que nunca existiu nada do tipo e enquanto iam atrás de técnico, minha opinião, tentaram vender o nome do Ancelotti até onde deu e teve uma hora que depois Teve uma das hora que teve uma hora que depois, se eu não me engano, o Ancelotti o Real Madrid jogou e o Ancelotti deu uma declaração falando que, tipo, adoraria, mas que nunca teve um contato. Aí a CBF já logo depois de um tempo anunciou o Diniz já. Então acho que foi esse sonho vendido para todo mundo que não perdurou é, muito. pode ser, mas ainda assim eu acho que foi um sonho que foi jogado que fez a seleção se humilhar. A imagem que passa é que a seleção ficou se rastejando pro Carlo Ancelotti. E não precisa disso, é a seleção brasileira, sabe? Então eu acho que eu iria de Abel Ferreira, cara. Eu iria de Abel Ferreira. Um sonho, Um sonho é comentar a final de Copa do Mundo e ver o Brasil campeão mundial. caramba. Um filme e uma série. Agora, se você for só de filme, você fala só um filme. Se você gostar dos dois, é um de cada. A série. Série, se for série medieval, assim, diz que eu gosto, seria Game of Thrones. Se fosse uma série mais pé no chão, aí seria Daredevil, que foi da Netflix. Nem parece que é uma série de herói, é uma série que fala muito sobre os crimes de Hell's Kitchen. Então, tipo, é uma série bem pé no chão, assim, você desconecta, assim, que é uma série que parece que fala de um super-herói. É uma série que fala muito de crime, envolvimento, política. Eu recomendo muito, que é uma baita de uma série, cara. É uma baita de uma série. Agora, filme, eu gosto muito de V de Vingança. Você vê que eu não gosto de ser repórter de política, mas eu gosto muito do tema política, né? Não me bota pra trabalhar com isso, mas assistir você assiste. Mas assistir eu gosto pra caramba. V de Vingança eu acho um filme muito, muito foda. Desculpa até pelo palavreado. E A Origem também. A Origem também é um filme que também acho que é tipo, dá um plot twist no final, tem que ficar com aquela dúvida se o pino caiu ou não caiu. Então, eu gosto muito de filme É nessa um, pegada. é um baita filme, tá? Uma Então, vai estar. música. Cara, uma música, velho. Cartola, deixe-me ir. Nossa, muito.
Eu não me arrependo de ter convidado até agora nenhum dos meus convidados, tá? Que só tem música muito boa. Nenhuma música que eu fiz, pô, que legal. Um drink, ou caso você não beba, o Brasil acabou de empatar o jogo, tá? Bem, quem que fez? Igor Jesus. Tá bom, tá bom. O importante é fazer, tá bom, filho. Vamos, tá bom. No Vamos último virar. minuto, o último minuto do primeiro tempo. O primeiro tempo vai acabar agora, o Brasil conseguiu o empate, vai pro segundo tempo no game ainda. Não, Um, tá bom, vamos virar. Vamos eu virar. falo drink ou bebida porque às vezes a pessoa não consome bebida alcoólica, então escolhe outro tipo de bebida. Eu bebo, mas no momento eu não tô bebendo. Eu fiz uma aposta com a minha. Eu não tenho uma nomenclatura no momento pra ela, mas eu gosto de dois drinks, assim, quando eu consumo bebida alcoólica, que são caipirinha de limão e uísque. São os que eu mais gosto. Então, ainda não consigo me arrependendo dos convidados, tá? Um sabor de pizza. Agora, ó, isso define caráter aqui, tá? Pô, isso define caráter de verdade mesmo, velho. Cara, eu vou na calabresa cebolado. Puta, graças a Deus. Olha, outra baita escolha. Um, Eu vou con- na calabresa um cebolado. conteúdo para sair daqui e consumir. Aí pode ser em ramos diversos. Vou dar um exemplo. Semana passada eu trouxe o DPC, que fala de basquete, um influencer de basquete, joga basquete também. E ele, ele falou, pô, o cara de basquete, você precisa falar alguma coisa de esporte, ele citou Lito, Aviões e Música, que é um cara Nossa, que fala caramba. de aeronave, de voo, de quando acontecer, tipo, tragédia aérea que aconteceu. Então, algo curioso, assim, um conteúdo que você consome que talvez alguém não espere. Caramba, aí quero surpreender nesse nível aí, mas, nossa. Não, eu fiquei muito surpreso. Caramba, um conteúdo que eu consumo que vai surpreender todo mundo, velho. Então, Ou se não surpreender também, aí fica a cargo de cada um, né? Às vezes você fala algum conteúdo que pode surpreender alguém. cara, o que eu mais consumo é futebol. Eu escuto no Spotify Barreiras Invisíveis. Eu gosto muito de parada de história, assim, sabe? Tem um cara que eu acompanho que fala muito de mitologia grega. Eu gosto muito de mitologia, tá? É, e também do cenário político grego, greco-romano e tal. Puta, tem um canal que eu vejo no YouTube, mano, que fala muito sobre isso, mas eu não tô lembrando o nome agora, velho. Porque geralmente, como eu só vejo esse, quando eu ligo no TV, eu entro no YouTube já tá no próximo vídeo. Então eu só vou assistindo. Caramba. Vou ficar devendo, mas o conteúdo é esse aí. Eu Algo esqueci o sobre nome. mitologia. É, eu esqueci o Pode nome, ser mas eu inesperado. deixo nos comentários. Eu deixo nos comentários depois. Pode ser inesperado. Pra mim foi inesperado. Eu gosto muito de história, velho. Gosto muito. Um agradecimento aí, obviamente, vai ficar alguém de fora da sua carreira, mas pode ser até, já falaram sobre família, sobre o primeiro chefe do trabalho. Um agradecimento que não necessariamente é o único agradecimento, né? Mas um que você tem pra falar, pô, foi importante demais e, enfim. Ah, são algumas pessoas, né? Eu acho que Deus, principalmente, por ter aberto meus caminhos, né? Estar continuando abrindo e sempre me abençoando. Meus pais, principalmente minha mãe, que me fez fazer a faculdade de jornalismo, porque eu estava pensando em sair do país. Eu tinha um brother que estava morando nos Estados Unidos, eu ia morar ilegal lá, trabalhar ilegal, subemprego e tal. E ela falou, cara, não faz isso, tenta fazer a faculdade aí, vê se você gosta. Se precisar de alguma coisa eu te ajudo, mas tenta fazer. E é graças à minha mãe, ao meu pai, ao meu irmão, que hoje eu realizo meu sonho, então sou muito grato a eles. Sou grato ao Rodrigo Cacaus também, que foi o cara que não deixou eu ir jogar bola no sábado, me levou para o estúdio e me mostrou a carreira que eu queria seguir. Sou grato ao Flávio Prado, que me deu essa oportunidade e apostou em mim. Quando eu entrei na Jovem Pan, eu não era o mais talentoso, nunca fui o mais talentoso, mais brilhante, o que falava melhor, mas eu sempre fui um dos mais dedicados. E a minha dedicação conseguiu me levar onde eu estou hoje e consegue
continuar me levando, porque acredito que eu ainda tenho muito caminho para trilhar. Também acredito, agradeço ao Giovanni Chacon, porque quando teve a oportunidade para ser efetivo na Jovem Pan, ele foi a primeira pessoa que me ligou, falou: tem uma oportunidade, você vai entrar como produtor e depois é com você, se vira. E agradeço ao Sidney Fraioli, que quando eu saí da Jovem Pan foi o cara que me abriu as portas também na Rádio Craft Neto, o próprio Neto, e o André, da TNT, porque esse cara, primeiro que eu nunca vi ninguém falar mal dele, ninguém, é um consenso geral que o cara é extremamente gente boa, super profissional, dá os melhores feedbacks para você, quer o seu melhor, quer que você cresça, é um cara que ele trabalha você, então pessoas assim é difícil de se Uhum. encontrar, cara, na área. Então acho que eu agradeço essas pessoas, mano. E hoje também eu agradeço você também Ô, por louco. ter participado, ter me convidado para poder participar do podcast. Eu gostei bastante da nossa conversa, pena que teve esse problema do celular, do fone, foi Ô, mal. que Acabei entrando isso. pelo da minha mãe. Se fosse pelo meu, eu ia ter mais pessoas. Então peço perdão para você por isso. Que isso. Mas eu sou grato, eu sou muito grato, cara. Muitas pessoas assim. E quando você falou, quando você me fez o convite, tipo, cara, eu sou universitário e tal, eu lembrei quando eu era também, e os perrengues que eu tinha pra poder ir atrás dos caras, tá ligado? Tipo, tentar falar com um cara grande era difícil, os caras enrolavam, às vezes não falavam. E eu sempre coloquei na minha cabeça que se tantas pessoas me ajudaram, acho que o mínimo que eu posso fazer é retribuir essa ajuda, sabe? E de coração aberto, de peito aberto, é retribuir, é ajudar os outros. Sempre tentar ajudar o próximo. E é o que eu tento fazer. Então, obrigado. Que isso, pô. Eu que fico extremamente agradecido por você ter a disponibilidade de falar aqui com a gente. Com a gente, eu falo a gente porque o pessoal tá assistindo, mas a mesma linha, só é a minha pessoa só. Falando por mim mesmo, obrigado por ter respondido e, sei lá, ter sido muito solícito, assim, que foi o que você falou. A gente, quando tá no começo, você tenta disparar para o maior número de pessoas possíveis. E às vezes você fala, pô, essa pessoa queria muito falar. E aí é muito difícil chegar nela ou bater a agenda, enfim, é complicado. E quando você me respondeu, era um dos caras que eu queria falar desde o começo, assim. Eu tinha uma ordem dos convidados que eu fui convidando e foram topando, eu fui ajeitando a agenda, tipo, onde dava, onde não dava. E eu falei, pô, chegou uma semana antes, eu falei, pô, semana passada eu falei, tá na semana de tentar falar com o Márcio. Será que ele me responde? Aí você me respondeu, pô, fiquei feliz demais. É, É isso. agradecer é, pelo tempo, pela disponibilidade. Uma referência também como repórter, eu que sonho em ser repórter, então quanto mais pessoas boas, bons repórteres, mais me inspira para ser um repórter melhor daqui uns anos. E não, a parte não tão menos importante que eu estava esquecendo, você vai ter que dar uma legenda pro print que a gente vai tirar agora. Eu vou tirar um print da live, você vai poder fazer alguma pose, alguma coisa, e fica a seu critério a legenda de algum assunto que a gente abordou, de alguma coisa. Pronto pro print? Tô pronto. Bora. Ah, calma, parece o ano novo. Um momento. Isso foi culpa do João Barreto da Casa TV, que depois que ele fez o positivo e eu fiz, ficou um ano novo na live. Agora sim, pronto pro print? Agora a legenda fica com você, Márcio. Cara, uma legenda, velho. Puta, você me pegou desprevenido, hein, velho. Pode ser qualquer coisa. Ó, vou dar um exemplo. O meu bate-papo com a Bibi, a gente fez o quadro do Monte Sua Seleção, que ela já tinha visto em Louco. Aham. E aí, ela pô, ficou quase uns 7 minutos pensando no lateral direito que ela já tinha visto. Bom. E aí ela lembrou do Hakimi e no final ela falou legenda, ela falou, por que o Brasil não fabrica bons laterais direitos? Então fica algum assunto que a gente comentou aqui, a gente falou sobre seleção, a gente falou muito sobre jornalismo, falou muito sobre perrengue, seleção brasileira. Por que o Brasil se humilhou por Ancelotti? Essa vai ser a legenda dessa foto e de todo o conteúdo. A live vai ficar salva agora no perfil e no Mesma Linha Podcast. E cortes ainda essa semana, tá? Prometo que vou me esforçar essa semana. Cortes essa semana, junto com a live
com bate-papo no Spotify e no YouTube. Márcio, muito obrigado de novo. Eu vou ser sincero, a TV tá tipo aqui, ó, num canto bem pra lá. Não estamos perdendo grande coisa, tá? O Brasil empatou o jogo, mas não estamos perdendo grandes coisas. Mas dia de jogo do Brasil e você também, como amante do futebol, ter esse tempo de falar comigo aqui, pô, sensacional. Papo 10 demais, cara. Cara, eu que agradeço. Como falei, muitas pessoas me estenderam a mão no começo. Eu sei como é difícil de você conseguir convidados, tentar manter um projeto solo ainda é difícil. Eu tentei já pôr em dia meu podcast, mas eu não tenho tempo e é complicado. Tô fazendo mais pessoas ainda, depender também dos outros é difícil demais, por causa da agenda, é foda. Então eu sempre tento ajudar. Se um dia precisar de alguém de novo, pode me dar um toque, eu vou tentar responder, vou tentar alinhar a agenda. Torço para que você consiga. E se puder dar um conselho, tanto para você ou quem quer ser repórter, acho que é muito o quanto você está disposto a isso, sabe? O quanto você está disposto a correr atrás do seu sonho, o quanto você está disposto a aceitar que você vai perder para isso, para você poder ganhar lá na frente, mano. Então, torço para que dê certo, torço para que a gente possa se encontrar futuramente aí na beira do gramado ou em qualquer outro lugar, mas que dê certo para você, mano. Que dê certo de verdade. Muito obrigado e muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente na live de hoje. Próxima semana, um novo convidado. Eu sempre falo que é um convidado surpresa, até porque casar a agenda dos convidados é complicado, então se é uma surpresa para vocês, também é uma surpresa para mim, o próximo convidado. Mas o anúncio sai na mesma linha. Quem sabe até domingo, assim, tentar fechar um convidado, acertar a agenda com algum dos vários que estão para me respondendo durante essa semana. Então é isso, obrigado a todo Respondam, mundo. Julião, respondam, Gente, Julião. eu prefiro tomar, eu juro pra você, mas eu prefiro tomar um não gigantesco, letras garrafais, do que um visto e não respondido. Que eu falo, pô, às vezes a pessoa viu sem querer, ou às vezes, sei lá, não foi a pessoa que viu, foi o assessor, foi qualquer pessoa, e aí é horrível. Eu prefiro tomar um não, igual eu tomei de alguns, e falar, pô, agora eu não consigo. Pra mim, morreu, beleza, tranquilo. Agora, o visto e não respondido, ainda mais quando tem assessoria no perfil, isso me mata. Não, isso É, machuca. Isso machuca. isso machuca muito. E é isso, pessoal que acompanha a gente. Agora, todos ligados nesse segundo tempo do Brasil. E segundo Márcio, vamos para a Copa sem Dorival Júnior. O Brasil vai pra Copa. O Brasil vai pra Copa. Não com Dorival, mas vai pra Copa. É isso. Obrigado, gente, que acompanhou. E até a próxima.